Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, que está no Santo Evangelho por Marcos, no capítulo 2, versículo 23. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, porque fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhe disse: nunca leste o que Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com eles estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com eles estavam, e disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Então, paramos aqui, irmãos, amém? E aqui, irmãos, nós vemos essa passagem que o Senhor Jesus, eles estavam passando, né? Era um sábado, e eles estavam caminhando, estavam numa seara, e os discípulos tiveram fome. Uma das necessidades deles era se alimentar, estavam com fome. E nessa fome, eles colheram milhos para eles comerem. Só que os fariseus, os acusadores, irmãos, já estavam ali. E nós vemos aqui, nesse versículo aqui, que os fariseus estavam ali já para acusar, né? Então, irmãos, vejamos aqui que, glória ao nome do Senhor Jesus, a situação que se encontrava eles aqui. Então, veja que quando os fariseus falaram não é lícito, quer dizer, eles estavam achando que já estavam quebrando as leis lá no Antigo Testamento, né? Essas leis. E a controvérsia era de terem feito isso no sábado. Jesus fez essa obra no sábado, quer dizer, os discípulos pegaram essa espiga de milhos no sábado, e isso não era permitido. Nós vamos ver isso no livro de Êxodo, no capítulo 20. Olha o que diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 20. Por qual motivo que os fariseus estavam ali advertindo, né, irmãos? No capítulo 20, versículo 11, diz assim, ó: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E aí é onde que eles tiveram esses ensinamentos, que no sábado era para descansar, não era para trabalhar, porque os discípulos é como se ele estivesse fazendo um trabalho, colhendo as espigas. E assim foi essa acusação. Nós podemos ver uma outra passagem, que está também, glória a Deus nas alturas, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12, aonde também eles... Veja, irmãos, que eles usavam as leis, né, do Antigo Testamento, e aqui está escrito assim, ó, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12, onde está escrito a repetição dos 10 mandamentos. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então, eles se pegaram, irmãos, nessa passagem da palavra de Deus para falar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, irmãos, ele estava aqui explicando, louvado seja Deus, que colher e debulhar os grãos no sábado era totalmente, que não era Jesus, os fariseus, que eram totalmente proibido. Então, não poderia colher os grãos, os milhos, os milharais, as espigas, e depois debulhar ele. Isso aí era proibido,
inclusive vai estar inscrito no Êxodo, capítulo 34. Irmão, ficou mudo. E caiu a conexão dele de novo, irmã Eliane, pelo jeito. É, mas... Saiu de novo aqui a conexão. Sim, irmão Júlio. Tá bom. Então, vamos lá. Irmãos, perdoa, mas hoje está bem complicada a internet. Tá? Bom, Êxodo capítulo 34, versículo 21, diz assim: 6 dias trabalhará, mas o 7º dia descansará. Eles estavam pegando sempre isso, né? E na aradura e na cega descansará. Quer dizer, não era para trabalhar no sábado. E o Senhor Jesus, então, irmãos, ele entrando aqui, conversando com eles, quando ele mostrou que isso era proibido, né? E então, Jesus já entrou aqui nesse versículo 20, nesse versículo aqui, respondendo para eles, né? Porque quando ele falou que não era lícito, o que estavam fazendo isso no sábado, Jesus vai defender os discípulos. Olha o que Jesus fala. Mas ele lhe disse, quer dizer, o Senhor Jesus dizendo para os fariseus: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, eles e que com eles estavam? Isso aí equiparou o que aconteceu com o Senhor Jesus. Eles também estavam andando pela seara ali, no caminho, teve uma necessidade, a fome. Então, eles foram juntos, né, irmãos, e pegaram o alimento. Então, Jesus aqui, ele dá essa resposta, né? E então, Jesus acabou defendendo os seus discípulos, e o Senhor apelou a isso aqui, essa passagem aqui, né, da fuga de Davi, quando esteve na presença do rei. Vamos ver como que foi que o Senhor Jesus usou essa passagem. 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 1 ao 6, do verso 6, vamos ver o que o Senhor Jesus mostrou a eles, né? Louvado seja Deus. Olha só. Aqui diz assim, ó. Glória a Deus. Olha aqui. Davi vai ter com o sacerdote Aquimeleque. Então, isso aqui é o 1 Samuel, capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aquimeleque, e Aquimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aquimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, o que tens à mão, dai-me 5 pães na minha mão, e o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos a um mancebo se abstiver das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, e lhe disse: sim, em boa fé as mulheres se não vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos, e que, de alguma maneira, é pão comum. Quanto mais o que hoje se santificará outro nos vasos. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado. Portanto, não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor para se pôr ali o pão quente no dia que aquele se tirasse. Veja, irmãos, o sacerdote tinha o pão que estava no templo do Senhor, no lugar sagrado,
e não poderia mexer aquele pão. Aquele pão ele ficaria ali 7 dias, depois do 7º dia seria substituído por um outro, e aquele pão, quem poderia comer seriam somente os sacerdotes. Nenhuma pessoa comum poderia comer aquele pão. É isso que diz aqui no Samuel, tá? No livro de 1 Samuel, capítulo 21, para vocês verem como eles levavam sério esses mandamentos, esses conselhos, né? Então, Jesus aqui, irmãos, ele acabou defendendo seus discípulos, porque os discípulos comeram no sábado não poderia, segundo a lei dos judeus, né? Ali que foi recebido. E vejamos, então, que nesses dias, que era o sumo sacerdote, aqui o livro de Marcos, ele deixa muito bem claro, irmão, aqui nas escrituras, tá bom? Sendo um assunto muito, vamos dizer, debatido ali entre os fariseus, não é? E o Senhor, porque, na verdade, o evento aconteceu quando o pai, né, esse sacerdote, o Abiatar, ele estava falando que era um sumo sacerdote, né? Então, amados, veja, esse pão da proposição, eles indicavam o quê? Também 12 discípulos, tinha 12 pães, e indicava uma a cada tribo, cada pão indicava a cada tribo de Israel. E eles eram substituídos, como eu disse para vocês, em todos os sábados, eles eram substituídos, e somente o sacerdote, como eu disse a vocês, que podiam comer. Vocês podem ver isso, nós podemos ver isso no livro de Levítico, no capítulo 24, tá? Olha, vamos ver lá no livro de Levítico, as leis, né, que tinha aqui. Olha que glória ao nome do Senhor Jesus. Levítico, no capítulo 24. Olha que o Senhor Jesus venha conversando com eles. No versículo 5 e 9, ó. O pão para a mesa do Senhor é o pão da proposição. Diz aqui, ó. Também tomarás da flor da farinha e dela cozerá 12 bolos, cada bolo será de 2 dízimas de efa, e os porás em duas fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. Olha só, irmãos, aqui o que ele está dizendo. No versículo 7, sobre cada fileira porás o incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. E cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Araão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para ele das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Vejam que somente os sacerdotes, irmãos, que poderiam comer. Nesse tempo estava aqui os levíticos, aqui estava Araão como sacerdote e seus filhos. Então, somente eles que poderiam comer esses pães, mais ninguém. Só que um dia Davi estava com fome e ele foi pedir pão comum eles foram no templo, pediu pão comum para o sacerdote. E ele falou, nós não temos nenhum pão comum, a não ser somente o pão da proposição que estava lá dentro do templo. E somente eles poderiam comer no dia de um sábado, da substituição. E aí, naquilo, se Davi comesse, ele estava violando, e violou, mas não foi condenado. Aí foi onde que eles falaram, olha, se vocês tiverem abster de mulher, não teve nenhum contato, se santificar, falaram, não, santificamos de boa consciência. Então eles pegaram aquele pão, né, o sacerdote pegou o pão e entregou na mão dele, e eles, claro, estavam com fome e a necessidade comeu. Então o Senhor Jesus, ele defendeu os discípulos aqui. Quer dizer, fechou a boca dos fariseus. Os fariseus veio já acusando e Jesus mostrou aqui o que aconteceu na vida de Davi, né? E da mesma forma veio acontecer aqui que na vida dos discípulos dele. Então, dos quais que não era lícito comer, senão, irmãos, glória ao nome do Senhor, nos quais, senão somente o sacerdote, essa repetição da expressão dos fariseus, né, irmãos, permitindo que Jesus declarasse que, embora a ação de Davi
tecnicamente tivesse sido uma violação da lei lá no Antigo Testamento, ele e os seus, eles não foram condenados, não foram mortos. O Senhor não destruiu eles, por causa que tinha uma necessidade. Então, aqui, Jesus já mostrou para eles, né? O nosso Senhor mostrou isso para eles. Aí, depois, o Senhor, ele disse que, ele deu aqui a explicação, que como entrou na casa de Deus, né? Ele falou assim, ó, fariseus, vocês nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Naquele momento, também os discípulos estavam em necessidade e teve fome. Eles não tinham pão naquele momento, não tinha nada disso. E aí o Senhor Jesus, no versículo 26, diz, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito. Quer dizer, Davi e os que estavam com eles não eram lícitos de comer aqueles pães, somente o sacerdote, dando também aos que estavam com ele. Quer dizer, Davi deu aos demais para que eles comessem. E o Senhor não o condenou, visto numa situação. Aí o Senhor Jesus, no versículo 27, ele disse, o sábado não é feito por causa do homem, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, irmãos, Jesus foi muito claro aqui, deixando bem claro que somente, isso aqui foi registrado no livro de Marcos, tá? Esse é o que Marcos está mais detalhando sobre esse assunto. Versículo 28, o Senhor disse, assim o Filho do Homem, até do sábado é o Senhor. Então, o que ele quis dizer? E somente Marcos aqui declarando isso, né? Não. Ele fez a declaração de Jesus acerca da propriedade de Deus quanto ao sábado, aos homens. Sobre o Filho do Homem, nós podemos ver isso no capítulo 8, versículo 11, né? Que o Senhor, ele é o do sábado. Então, volta o foco aqui, irmão, para a autoria do nosso Senhor Jesus, que afirma que a sua posição como filho de Deus, e é ele que é o Senhor do sábado. Ele determina, ele faz a cura, ele opera. Então, irmãos, os fariseus ficavam nervosos, porque eles estavam vendo Jesus fazer obras no sábado. E aqui, então, vai se encerrar, irmãos, essa passagem sobre as espigas de milhos da seara e Jesus defendendo os seus discípulos. E agora nós vamos dar continuidade no capítulo 3, aonde que aqui diz assim, a cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. Glória ao nome do Senhor. Então vejamos aqui, irmãos, que vou ler aqui, e olha que diz, e outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Estavam observando-se, se curava no sábado para o acusarem. Disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe, é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal, salvar vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condenou-o da dureza do seu coração. Disse o homem, estende a tua mão. E ele estendeu e foi-lhe restituída a sua mão sã como outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e de Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas faziam, vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado muitos de tal maneira de todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostraram-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. E ele ameaçava muito
para que não o manifestasse. Até aqui. Irmãos, nessa passagem, nós vemos aqui que depois, que é o mesmo sábado, o Senhor Jesus foi para a sinagoga. Chegando em sinagoga, isso no sábado, irmãos, ali estava um homem que tinha uma das mãos mirrada. O que é a mão mirrada? Uma mão paralisada, tá bom? Ali estava com uma mão paralisada e ali esse homem, ele estava ali junto com as pessoas e estavam observando, os fariseus estavam observando o Senhor Jesus para ver o que ele fazia, irmãos. Qual era a atitude que Jesus ia fazer? Pode ver aqui, olha, irmãos, a obra de Deus. Jesus, ele estava curando as pessoas, obra divina, vinda do céu, conforme Isaías 35, versículos 5 e 6. E aqui no versículo 2, os fariseus estavam observando o Senhor Jesus. Se ele curava no sábado, qual o motivo? Para acusar. Eles não estavam preocupados da felicidade de uma pessoa sendo curada, aquela pessoa sendo liberta das enfermidades, curados de demônios, né? Eles não estavam nem aí com isso. O problema era achar um jeito de acusar o nosso Salvador Jesus Cristo. Era isso que eles queriam. Você vê o que é um ódio no coração, né, irmãos? Observa o que é um ódio no coração dessas pessoas. Isso nós temos que tomar muito cuidado com nossos corações, irmãos. E para ser liberto disso, nós temos que andar com Jesus Cristo. Porque se nós andarmos segundo nossos desejos, nosso jeito, o nosso coração ele é muito mau. Ainda que fomos purificados no Senhor, só a palavra mantém essa purificação. Por isso que nós temos que andar na palavra de Deus todos os dias na nossa vida. Porque quem tem a palavra de Deus no seu coração, não permite que o mal venha crescer dentro do coração. Mas, irmãos, se nós não andarmos com a palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus, o mal cresce no coração. Então, toda vez que nós usamos a palavra, andamos na santidade, é como se você sufocasse o mal dentro de ti mesmo e ele não cresce, porque o Espírito Santo toma conta dentro de nós. Entendeu? Quando se afastamos do Senhor Jesus, começa a vir coisas más no coração, e isso tem uma passagem aqui na Bíblia que não entristeçai o Espírito Santo. Quer dizer, não extingue ele, para que ele não saia. Né? Então, nós temos que estar sempre vigilante, produzindo fruto para o nosso Senhor. Mas voltando aqui, irmãos, nós vejamos aqui, glória ao Senhor Jesus, nessa passagem, que eles estavam ali para acusar o Senhor Jesus, não é verdade? Então, vamos ver aqui, irmãos, nesses versos aqui que ele estava fazendo, que eles já começaram aqui observando. Mas veja aqui que o Senhor Jesus faz. No versículo 3, Jesus disse assim, disse para o homem que tinha a mão mirrada, aquele homem que estava com a mão paralisada, levanta-te e vem para o meio. Irmãos, lá no meio da sinagoga, o homem estava sentado num canto, o Senhor Jesus pede para que ele venha ao meio, todo mundo ali vendo. E aquele homem com aquela mão mirrada lá, uma das mãos dos seus braços ali, paralisado, ele veio até o meio, conforme Jesus chamou. Aí Jesus, olha que interessante isso, irmão. No versículo 4, Jesus fez uma pergunta para todos ali, os fariseus. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Olha aí, eles estavam pegando firme no sábado. E Jesus disse, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Todos eles calaram, ficaram calados. Aí Jesus... Agora vamos ver uma reação que dá no Senhor Jesus, irmãos? Olha a reação que deu no Senhor Jesus. E olhando para eles, o Senhor Jesus olhando para eles em redor com indignação. O Senhor Jesus estava indignado com eles. De uma certa forma, você pode ver que aqui ele estava irado. Irmãos, ele estava indignado, estava irado. Por causa do quê? Por causa da dureza do coração deles. O que é uma dureza de coração, irmãos? Dureza de coração, para vocês entenderem bem, é com uma pessoa que não quer se arrepender, irmão. Tá bom? É uma pessoa que, de forma alguma, ela se arrepende, ela não quer, ela está vendo. Então, isso que significa, é uma pessoa que nega. Ela está negando,
ela está desobediente, ela não quer obedecer, ela não quer se submeter, né? Então, ela não tem arrependimento. Isso é a dureza de coração da pessoa. Tá bem? Só um minutinho, irmãos. Só um minutinho. Então, queridos, é isso que mostrou a dureza do coração. Por isso que Jesus, nesse versículo aqui, ele estava olhando ao redor, todos ele estava indignado, muito indignado, tá? Nervoso, assim, com as atitudes deles, e depois ele olhava e condoeu-se da dureza do seu coração. Quer dizer, aí o Senhor se condoeu por causa do coração duro, um coração que não quer aceitar as coisas do Senhor Jesus, do reino de Deus. Então, o Senhor, olha o que o Senhor faz. Disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu. E foi restituída a sua mão sã como a outra. Jesus se condoeu com esse homem aqui, tá? E ele ordenou, aquele homem obedeceu, porque teve fé, e restituiu. Foi liberto dessa paralisia, dessa mão mirrada. Irmãos, olha a reação, irmãos. Quando ele estendeu a mão e foi restituída a sua mão, ficou sã como a outra. Já no versículo 6, olha a ele, quer dizer, contra o nosso Senhor Jesus, procurando ver como mataria. Então, o coração ruim, duro, coração que viu o milagre, alegrando o coração daquele homem sendo liberto da sua paralisia. Todos ali glorificaram a Deus. Esses homens, o ódio tomou o coração deles, que eles queriam matar Jesus. Eles queriam matar o Senhor Jesus de qualquer forma. Versículo 6. Irmãos, na verdade, queridos, eram judeus assim que era do partido de Herodes. Herodes era um rei, então por isso que falava Herodiano, era um partido. Então ali, irmãos, eles se ajuntaram com esse partido de Herodes, né, que era ali a família, e queriam um conselho para ver se opunha contra o Senhor Jesus, né? E então eles se envolveram numa unificação entre os fariseus e os herodianos para com o mesmo objetivo, para buscar a morte de Jesus Cristo. Olha o que é um maligno, né? O que faz uma pessoa quando tem ódio. Irmãos, agora meditando aqui para nós nos dias de hoje, nós que estamos aqui debaixo da graça de Jesus, também corremos esse risco. Se nós não vigiarmos nossos corações podem existir inveja, os nossos corações podem existir desejo de que os maus desejos contra o nosso próximo, contra as pessoas. Então, tomamos cuidado, principalmente com a raiva, porque a pessoa fica cega, o ódio deixa as pessoas cegas, e ela comete atrocidade. Às vezes não vai matar fisicamente, mas mata espiritualmente. E vai totalmente contra a palavra de Deus, porque o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, ele nos ensina que nós devemos amar uns aos outros, assim como o próprio Filho de Deus nos amou. E assim nós seremos discípulos verdadeiramente do Senhor Jesus. E também numa outra passagem que está em Mateus, irmãos, que vocês vão ler lá no capítulo 6, também no 7, vocês vão encontrar, Jesus diz que amai-vos até os vossos inimigos e orai por eles, bendizei deles daqueles que maldizem de vós. Irmãos, olha só como o Senhor Jesus está nos ajudando a abrir a nossa mente para nós não cair nessa armadilha da raiva, do ódio, da inveja,
Irmãos, e dá para perceber, antes que alguém fique cego sobre esse pecado, nós temos que correr para os pés do Senhor Jesus e ser amável e frutificar no Espírito do Senhor Jesus. Porque, irmãos, todos nós recebemos o Espírito Santo. Todos que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebeu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, amado, nós temos que tomar muito cuidado para nós não extinguir o Espírito Santo dentro do nosso coração. Por quanto? Porque se houver ódio, houver raiva, como esses fariseus estavam aqui, irmãos, o que vai acontecer? Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele vai fazer o desejo do coração dele. Você pode ver que os fariseus, eles usaram o desejo dele até encontrar a oportunidade com Judas Iscariote e, no fim, matar Jesus, apesar que isso já estava nos planos de Deus e o Senhor Jesus também. Eles já sabiam de tudo isso, bem? Glória a Deus, esse era o plano. Mas esses homens, os desejos deles foram até o fim. Então, veja, irmãos, que aqui, voltando aqui ao capítulo, esses fariseus precisavam de mais força. Então, ele se uniu junto com os herodianos, fez essa união, fez essa fusão entre eles para aumentar como buscar um conselho ali, procurando como poderia matar o Senhor Jesus. E já no versículo 7, o Senhor Jesus, lógico, se retirou com seus discípulos e ele foi para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judéia e de Jerusalém também, e Idumeia. Bom, irmãos, vocês veem que era uma grande multidão, vai da além do Jordão, perto de Tiro e de Sidom. Irmãos, veja quantas pessoas saíram. Aqui mostra Galileia, mostra Judéia, mostra Jerusalém, Idumeia, além do Jordão, perto de Tiro, de Sidom, uma grande multidão. Então, eles foram ouvindo quão grande coisa fazia e vinham ter com Jesus. Mas, irmãos, no versículo 9, aqui ele disse aos seus discípulos, Jesus falou assim para os discípulos, né? Que lhe tivesse sempre pronto um barquinho junto do Senhor Jesus. Olha, eles estão aqui, nós estamos no mar aqui, na praia, então deixa um barquinho aqui, pertinho de mim, tá bem? Nós tudo junto ali. Por quê? Por que Jesus falou isso? Por causa da multidão, para que não o oprimisse. Quer dizer, a multidão o apertasse ele ali. Sabe aquele momento que Jesus passou, quando aquela mulher não tinha condições, a mulher do fluxo de sangue, ela não conseguia chegar perto de Jesus, aí ela se rastejou ali, e ela pegou na orla do Senhor Jesus, e ele falou, quem me tocou? Aí o Pedro falou, mas Senhor, todo mundo te oprime, te aperta. Ele falou, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então, é a mesma coisa aqui. Ele estava sendo oprimido, as pessoas estavam se aproximando muito dele, apertando, então ele colocou esse barco para ficar, os discípulos colocou o barco para ele ficar ali do lado. Também, irmãos, no versículo 10 diz assim, porque ele tinha curado muitas pessoas ali, de tal maneira que todos quanto tinha, algum mal se arrojava sobre ele, para ali tocarem. Então, as pessoas estavam arrojando também, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. O que é isso? Passar por uma situação dessa, de apertar o Senhor e estava ali arrojando, quer dizer, estava criando um flagelo, uma adversidade ali, poderia acontecer algum problema ali, né? Bom, investir alguma coisa contra o Senhor, e aí o Senhor ali deixou aquele barco ali do lado. Depois, no versículo 11, irmãos, aqui é a passagem linda, maravilhosa, que você possa ver aqui, irmãos, né? No versículo 11, nós vemos aqui que Jesus, os espíritos aqui, imundos, vendo o Senhor Jesus, ele prostrava diante de Cristo, né? E olha que os espíritos malignos, ele falava assim, tu és filho de Deus, mas o Senhor Jesus, ele ameaçou muito daqueles espíritos e para que não manifestasse, mandou calar a boca dos espíritos, né? Então, nós vemos aqui, irmãos, sobre, né, tu és filho de Deus. Por que que os demônios falavam tu és filho de Deus? Vamos ver aqui, vamos entender primeiro, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vamos entender aqui nessa passagem,
vamos ver no próprio livro de Marcos, no capítulo 1 do livro de Marcos, João Batista aqui, ele já diz assim, ó, né? Princípio do Evangelho, né? Marcos dizendo, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto. Aqui já é anunciado o princípio do Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. O próprio evangelista Marcos já declara isso. Daqui em diante, irmão, nós vamos ver também no versículo 24 do mesmo capítulo, tá? Primeiro, vamos ler o versículo 11. O batismo e a tentação de Jesus, ó. Irmãos, mais uma vez caiu minha internet, perdão, viu? Então, voltando a essa passagem aqui, irmãos, tá me ouvindo aí, né, irmã? Sim, o irmão parou no batismo e a tentação de Jesus. Isso. Então, no versículo 11, o próprio Deus declarou do céu em voz, e foi ali, todos ouviram, o Senhor Deus declarando o nosso Salvador Jesus Cristo como Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Isso nós podemos ver que depois o próprio inimigo, o adversário da nossa alma, o diabo, ele fazia aquela pergunta: se tu és filho, isso na tentação de Jesus, você pode ver em Mateus capítulo 4. Se tu és filho de Deus, diga a essas pedras que transformem em pão. Aquela tentação. Lógico que o diabo conhecia também, ele declarou isso, a divindade do Senhor. Se vocês olharem também no livro de Mateus, no capítulo 8, né? Ali no capítulo 8, nós podemos ver Jesus ali com um endemoniado ali de Gerseno, né? Vocês podem ver que quando o Senhor Jesus chegou naquela banda ali, nós vamos ler essa passagem daquela província lá, veio ao encontro dois endemoniados, que eles saíram do sepulcro, tão ferozes que ninguém poderia segurar aqueles homens. E eis que ele clamava dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Então veja que os demônios também reconheceram a divindade de Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Eles mesmos, os próprios demônios, estavam relatando a autoridade de Cristo e como divinamente ele é o Filho de Deus. Veja, irmãos, que as partes espirituais já reconhecia Jesus como Filho de Deus aqui na Terra, vindo na Terra para salvar todas as nossas vidas. É uma obra muito linda, maravilhosa. E aqui nós podemos ver, irmãos, glória a Deus também, aqui no Marcos, no mesmo capítulo 1, podemos ver aqui sobre um endemoniado de Cafarnaum, a qual o versículo 20, olha aqui que diz aqui também, que quando Jesus entrou logo, olha lá, no sábado, indo ele para a sinagoga, estava ensinando. Então as pessoas se maravilhou com a doutrina do Senhor Jesus, porque ele ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E lá na sinagoga, irmão, estava deles um homem com um espírito imundo, a qual exclamou. Isso aí vocês vão ver aqui em Marcos, no capítulo 1, do versículo 21 ao 28. Então, naquele momento, aquele espírito lá exclamou com grande voz e disse assim no versículo 24: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que és santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Veja que todos os espíritos conhecem Jesus Cristo. Aleluia.
né? Então, irmãos, aqui está muito claro sobre a autoridade do nosso amado e Salvador Jesus. Por isso que, glória a Deus, né? Se vocês observar tudo isso, aqui está a identidade de Jesus Cristo, tá? Divinamente, como Filho de Deus. Então, irmãos, somente o Pai e os espíritos imundos entendiam plenamente a identidade de Jesus para que não o desse a conhecer. Então, irmãos, só Deus e os demônios sabiam essa identidade. Hoje, graças a Deus, todos nós já sabemos da identidade através do Evangelho de Jesus Cristo. Mas lá no começo, até os discípulos ainda estavam aprendendo, né, irmãos? Vocês podem ver que quando Jesus repreendeu o mar, Jesus repreendeu o vento, falaram, quem é este homem que até os ventos lhe obedecem? O mar também aquieta. Eles ainda não conseguiam entender a identidade de Jesus como Filho de Deus. Mas o Pai já declarou na terra e os próprios demônios também estavam. E Jesus repreendeu eles para calar, para eles não falarem. Hoje, louvado seja Deus, com as palavras de Deus, com as escrituras em nossas mãos, nós não há dúvida nenhuma que Cristo é Filho de Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós devemos, né? Louvado seja Deus, estar firme, e aqui é um conselho para todos nós, que nós devemos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, queridos, ficam firmes na presença de Deus, já temos o conhecimento do Filho de Deus, ele é a autoridade máxima, ele é o Rei dos Reis, ele tem domínio, Jesus Cristo tem domínio nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o universo está nas mãos do Senhor. Tudo que nós temos, que nós vimos, até a nossa própria vida e a vida até dos espíritos imundos, estão na mão do Senhor Jesus. Até o inimigo tem que obedecer ao Senhor Jesus. Tudo está debaixo das ordens do Messias, do Cristo, a qual nós servimos. Aí, irmãos, o que nós aprendemos nos dias de hoje? Que pela fé, porque aqui você tem fé, não tem? Todos estão com fé. Então, pela fé, nós reconhecendo isso, e depois o Espírito Santo está entre nós. Ele visita os nossos corações, ele guia nós, e cada dia nós vemos a mão protetora de Deus sobre as nossas vidas, não é verdade? Então, queridos, guardam esses conselhos, guardam nessa leitura, que nós possamos aprender, tá bom? Que nós possamos aprender com Jesus Cristo, que ele veio, ele nos ensinar, ele é manso, ele é humilde de coração, e todos os nossos fardos, tudo isso nós entregamos a ele, e que cada um de vocês, glória ao nome do Senhor Jesus, use a palavra de Deus, tá? Nos momentos mais difíceis, as afronta, porque o inimigo vai afrontando. Porque o que o inimigo quer? É que nós erramos na presença de Deus. E qual é a forma que ele quer? Provocar iras, né? Provocar em nós a raiva. O ser humano tem todo esse sentimento. Ele tem alegria, ele tem raiva, ele tem tristeza, ele tem a emoção, vamos dizer. Os espíritos também têm emoção. O inimigo, ele é raivoso, né? O inimigo, ele tem raiva, ele odeia, ele tem ódio. O nosso adversário, ele é totalmente do mal, existe ódio no coração dele. O nosso Deus também tem sentimentos. Você pode ver o momento da ira, ele vai vir com a ira dele, mas ele é bondoso, tem a longanimidade, a misericórdia, ele tem misericórdia por cada um de vocês. Pode ver lá no livro de Salmos 23, você vai ver que o salmista diz, e a bondade, e a tua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Qual é a bondade de Deus? É nos ajudar. Vocês creem, irmãos, que Deus está ajudando vocês a entrar no céu? Deus está ajudando nós a entrar no céu. Porque se ele não ajudasse, irmão, quem que ia conseguir? Olha só, está escrito em Romanos que o Senhor também colocou anjos, ministradores para nos auxiliar, para nos ajudar a entrar no reino do céu.
Então, os anjos estão à disposição de Deus a nos ajudar. O Senhor enviou ele para nos ajudar. Agora, como é que nós vamos deixar que os anjos também trabalhem em nossas vidas? Veja que a nossa fé é em Deus, hein? Não vai passar para os anjos, não, que os anjos são conservos, tá bem? A nossa fé é em Deus e Cristo Jesus. Mas é como se Deus colocasse os anjos para nos ajudar, como vocês. Às vezes precisa de alguém ao lado de vocês para vocês conseguirem alguma coisa, para ajudar em alguma coisa, tá certo? Auxiliar vocês. Então, é a mesma coisa. Deus sempre vai colocar alguém próximo a nós para nos ajudar. Mas o nosso coração, ela tem que estar limpo, o nosso coração tem que estar puro. Os fariseus, vocês viram aqui que os corações deles eram duros e não queriam se arrepender. Viram milagres debaixo dos olhos deles, mas mesmo assim não se arrependeram. Irmãos, veja bem, irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 35, e esses fariseus, eles eram doutores da lei, eles tinham esses conhecimentos bíblicos, irmãos, mas eles não queriam se entregar de jeito nenhum. Coração muito duro, muito mal. Mas olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 35. Aqui identifica a vida de Jesus Cristo. Olha só, no versículo 5, né? Ó, aqui diz, a grandeza e a glória do reino do Messias. Versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como cervo, e a língua dos mudos cantará, porque as águas rebentarão no deserto do ribeiros no ermo. Olha só, e aqui está dizendo sobre a grandeza e a glória do reino do Messias. E esses homens viram Jesus curando um homem com a mão mirrada. Viram o Senhor Jesus expulsando o demônio. Viram o nosso Mestre, nosso Salvador Jesus Cristo, glória a Deus, fazendo obras maravilhosas. E da ressurreição de Lázaro, que é uma da maior obra que foi feita ali naquele momento para os judeus, ressuscitar um homem de 4 dias. Pois eles não queriam matar Lázaro e a Jesus? Olha o ódio do coração deles. Irmãos, medite um pouco comigo aqui agora. Você acha que o ódio não toma o coração do crente também, não? Toma, ou se toma. Mas como assim? É o crente que não está realmente dando valor à palavra de Deus. É o crente que ele não se dedica ao Senhor. Irmãos, nós precisamos sim se dedicar. O que é andar com Deus? O que é andar com Jesus? Os discípulos andavam com Jesus. Discípulo largou a sua casa, os discípulos largou a pescaria, quando Jesus foi buscar eles, e venha que eu vou fazer vocês pescador de homem. Largaram tudo, largou lá com o pai Zebedeu, outro largou, e foi andar com o Senhor Jesus. Irmãos, o crente tem que andar com o Senhor Jesus. O crente tem que largar as coisas deste mundo para viver com Cristo. E vai viver em milagre com Jesus. E o Senhor, Ele quer nos dar essa autoridade no seu evangelho. O que é discípulo, irmãos? Discípulo é só estar dentro da igreja, ouvir a palavra? Ou o discípulo quer aprender com Jesus na palavra? E fazer o que Jesus ensina. Porque Jesus estava ali ensinando os seus discípulos. Para quê? Para depois da partida de Cristo, eram eles que tinham que pregar a palavra, eram eles que tinham que anunciar o evangelho, eram eles que Jesus deu autoridade sobre os espíritos para curas de enfermos, tudo, porque envolve o evangelho. A cura envolve o evangelho. Você vai ter momento que vai evangelizar num lugar que tem enfermo e Deus pode curar aquele enfermo. Vai ter lugar que tem pessoas que estão com problemas difíceis na vida e o Senhor vai fazer milagre. E é assim, irmãos. Então, nós hoje temos que rever o nosso coração para ver se nós verdadeiramente estamos servindo a Deus ou só vamos escutar a palavra, como, me perdoa aqui a expressão, em nome de Jesus, mas é porque nós estamos num âmbito espiritualmente dizendo, né, e que seja isso acordado quem não está andando em espírito, né? Porque agora, irmãos, veja bem, nós não somos mais desta terra.
somos do reino do céu. Quer dizer, nós éramos deste mundo, quer dizer, nós estávamos no mundo dos mortos. Agora nós estamos no mundo dos viventes. Agora estamos vivos diante de Deus através de Jesus. E aonde que nós vamos? Não vamos para o reino dele? Não, ele não reservou um paraíso, ele não reservou a nova morada, e lá que nós vamos viver com ele? Então, nós não temos mais parte com este mundo. Nós não precisamos mais viver com os mundos dos mortos, com os seus desejos, com as suas concupiscências, nada disso. Agora nós devemos, irmão, andar com Cristo. Nós somos vivos. Agora nós andamos para o Senhor. Temos que viver para Ele, tá bom? Os discípulos viveram para o Senhor Jesus. Eles seguiram Jesus, eles foram ensinados e eles foram até o fim. E após a partida de Cristo para o reino da glória, eles continuaram a fazer mais sinais ainda, que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês farão mais obras do que eu fiz, bem mais. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. Vocês vão estar aqui para me anunciar o reino. Então, é lógico que depois a sombra de Pedro teve cura, enfim, muitas coisas aconteceram. Por quê? Porque Jesus determinou isso. Irmãos, como que nós vamos operar milagres conforme a vontade de Deus? Falando do Evangelho. Por exemplo, quando nós anunciamos o Evangelho às pessoas, vamos parar e vamos meditar uma coisa aqui, todos vocês, tá bom? Verdadeiramente você ama as pessoas que não é crente? Você ama o teu vizinho? Você ama os seus amigos? Se você ama os seus amigos, vocês têm que anunciar o Evangelho para eles. Vocês querem os seus amigos no inferno? Querem eles na perdição eterna? E sendo que o Evangelho está com cada um de vocês, que vocês foram salvos através do sangue de Jesus Cristo, glória a Deus, e vocês têm que repartir isso, passar a salvação para os demais. Se você ama mesmo o teu ente querido que não é cristão, que ainda não conhece Cristo, que não conhece o Evangelho, são vocês que têm que anunciar o reino de Deus, irmãos. Os discípulos fizeram a parte deles, já está com o Senhor. Agora, quem são os discípulos dos dias de hoje? Somos nós. Então, se você realmente ama, vai visitar os doentes, vai visitar os enfermos, irmãos, vai conforme a palavra de Deus, vai lá anunciar a pessoa que precisa do Evangelho. Vai ter alguns que eles vão ser como cães. Quando você der coisa santa para eles, eles vão zombar de vocês, vão ficar até irados com vocês. Não precisa mais anunciar esses cães, porque eles rejeitaram, eles vomitaram aquilo que vocês queriam anunciar. Então, não precisa, porque eles vão ficar com ódio. Então, já viu o espírito que há nessas pessoas. Mas vai haverá pessoas que, quando você vai falar do reino de Deus, tem pessoas que as lágrimas vão descer. Tem pessoas que estão esperando alguém levar uma palavra de Deus para eles ou para elas. E vocês estão aqui para isso, irmãos. Por isso que Deus está dando a graça de nós falarmos sobre a leitura, que eu peço perdão, que hoje estamos com muita dificuldade aqui para explicações assim, por causa da conexão que está caindo várias vezes, e aí realmente dá um pouco da dificuldade, mas não vai perder a essência do que o Espírito Santo está nos ensinando nesta manhã. Tá bem, meus amados? Então, o que nós devemos fazer em nome de Jesus Cristo? Se você realmente ama o teu próximo, anuncie aqueles que não têm a graça de Jesus Cristo, não têm Cristo, e eles estão querendo, e aí somos nós que temos que falar. Ah, mas aí o crente é assim, tem desculpa. Alguns falam assim, mas eu não tenho o dom de evangelizar. Não, nós não precisamos. Isso aqui é coisa criada por nós. Eu não vi nenhum discípulo de Jesus falar isso. Nenhum deles falaram assim. E os outros que foram chamados também continuaram anunciando o Evangelho. Então, hoje nós temos que ter uma mente sóbria, uma mente mais firme, parar de dar desculpa. Eu não tenho dom. Tudo é dom, é dom. Aqui, o Senhor capacitou eles. Como é que Deus vai capacitar cada um de vocês? É aproximar-se dele. Só vamos ser capacitados se nós andarmos com ele.
Porque se você anda com ele, você aprende tudo dele. E você vai saber fazer o que ele quer. E aí, o que você está fazendo? A vontade dele. E se você está fazendo a vontade de Deus, ele está contigo. Ele vai cooperar em tudo que você fizer, porque é a vontade de Deus. Você não está fazendo a tua vontade, você está fazendo a vontade de Deus. Então ele coopera com sinais. Você pode ver isso em Marcos, capítulo 16, nos últimos versículos lá. E o Senhor cooperava com eles. Eles saíram ao mundo para anunciar o evangelho e o Senhor cooperava com eles. Irmãos, vocês querem ver obra de Deus? Querem ver milagres? Vai para campo. Milagre dentro de casa não tem. Milagre dentro de casa não existe. É para o campo. Você vai fazer uma visita, alguém está doente. Com a fé que você tem sobre a palavra de Deus, conhecimento da Bíblia, você vai falar, você crê que Cristo, a quem eu sirvo, que o nosso Pai fez o céu e a terra, enviou ele para nós, você crê que ele tem poder de dar saúde? Aí vai depender da pessoa. Ah, eu creio. Ela pode ser liberta. A outra fala, eu não creio. Fique em paz. Ela mesmo negativou a fé, ela não vai alcançar a cura. A cura alcança quem tem fé. Não, eu creio que Deus pode fazer isso. Então, Deus te abençoe. O Senhor vai te dar saúde, Ele vai fazer. E, não fica esperando que é agora, daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 2 dias, daqui 10 dias. Fica naquela ansiedade. Deixa para o Senhor. Ele sabe a hora. Ele conhece cada pessoa, cada pensamento de pessoa. Ele sabe a hora que Ele vai libertar. Ele sabe a hora. Porque tem pessoas que às vezes querem a libertação só da carne e não da alma. E o Senhor não. Ele quer fazer a libertação da alma. A carne vem a consequência depois, ele vai fazendo a obra. Então, queridos, nós precisamos, viu, amado irmão e prezada irmã, nós temos que estar no campo, levando. Se verdadeiramente você ama a Deus, você vai amar o teu próximo. Ai, meu Deus, mas eu tenho aqui a minha amiga aqui, minha vizinha, meu amigo, sei lá, do trabalho, colega do trabalho, senta com ele, conversa. A irmã conversa com a sua amiga, fala, olha, eu vou lhe contar uma coisa para você. Você sabe que eu sou crente, você sabe, né? Já começa uma conversa assim. Olha, Deus tem feito tanta obra na minha vida, e conta uns testemunhos que Jesus fez na tua vida, e fala, sabe, eu aprendi através da palavra de Deus, e por isso que eu estou aqui anunciando, porque a ira de Deus vai vir sobre a terra. A ira de Deus vai tomar a terra. E aí, ela fala, mas como que vai? Aí, olha só, você vai estar com a Bíblia na mão. Como Deus está nos dando a graça de nós lermos a palavra de Deus, né? Vocês vão encontrar isso em Apocalipse, as 7 taças, os selos, né? E aí a ira de Deus, mas também você vai mostrar, olha, nós que fomos chamados nesta graça, o Senhor Jesus, ele vai fazer uma obra, ele vai arrebatar os seus. Aqui no livro de Tessalonicenses está dizendo que na volta de Cristo ele vai ressuscitar os mortos, e os que estiverem vivos também serão transformados num piscar de olhos, e todos vão subir nos ares com o Senhor Jesus. É esse Senhor que eu quero te apresentar. Ele é o Salvador da tua alma. Você quer ficar aqui na terra, gozar a sua vida aqui na terra, todos os seus prazeres, e perder a vida eterna? Ou você quer viver nesses poucos anos de vida, que são 70, 80 anos, mas viver com Jesus eternamente? Qual você quer? A pessoa vai ter que fazer a escolha. Ela no momento, ela vai falar assim, nossa, eu não estou entendendo. Então, eu vou te mostrar, que nem Jesus falou sobre a porta estreita e a porta larga. Ele falou, olha, a porta estreita, poucos entram nela, mas alcançam a vida eterna. A porta larga, muitos entram nela e vai para a perdição eterna. Olha você já mostrando para aquela pessoa, e ela vai ter que tomar a decisão. Vai criando uma curiosidade dela, como Jesus provocou essa curiosidade na mulher samaritana. Lembra? A meio-dia, Jesus, já cansado, ele sentou ali no poço, na fadiga do sol. Os discípulos foram na cidade comprar alimento. Vem uma mulher samaritana e ela vem buscar água. E ele olha para ela, ela nem conversa, porque samaritano não conversa com judeu. E ele olha para ela e falou, dai-me de beber. Ela olhou para ele, mas como? Sendo tu judeus. Por quê? Pela vestimenta. E nós, samaritanos, porque o samaritano não conversava com os judeus. E me pede água. Ele falou, se você soubesse
quem está te pedindo água, você pediria água a ele, e ele te daria uma água que te saltaria para a fonte da vida eterna, te daria uma fonte que saltaria para a vida eterna. Isso mexeu com ela. Falou, Senhor, e ele falou, eu tenho água viva. O que é água viva, irmão? Água viva na Bíblia, terrenamente dizendo, são águas perenes, rios, é um rio que nunca seca. Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui o rio Amazonas, é água viva, ela está sempre correndo, sempre em andamento. Então, é água viva. Poço não é água viva. Poço, ela tem uma água ali fechada, parada, tá? E num tempo ela pode secar, ela pode ter água ali, mas ela não é água viva, ela está parada. Agora, se ela vier a transbordar e começar a correr, é água viva. Então, aquela mulher, ela estava indo no poço, fadigada, e ela falou, Senhor, não tem essa água viva, para que eu não precisa vir mais nesse poço. É muita fadiga, tinha que carregar água para levar para a casa dela. Aí o Senhor falou sobre a fonte da vida eterna, e ela queria. Ela achava que era um rio perene, né, na terra, mas Jesus estava mostrando outra passagem. Olha o que Jesus foi fazer, até que foi convertida, né? Que Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, e hoje eis vocês aí, adoradores de Deus em espírito e em verdade, que todos nós estamos em casa, estamos no trabalho, alguns, mas todos estão no mesmo espírito, falando do nosso Deus, que fez os céus e a terra, e do seu Filho Jesus, que está nos ensinando através do seu evangelho a nós sermos verdadeiramente discípulos, amáveis e amar o nosso próximo e anunciar o evangelho a toda criatura para que eles sejam salvos. E isso, irmão, isso nos traz uma alegria grande de você ver aquele que foi anunciado, não pela sua vanglória, jamais, mas porque você converteu, mostrando Jesus para aquela pessoa e converteu a vida dela, que ia para o caminho do inferno e desviou ela do inferno, trazendo para o caminho da salvação, que é Jesus. Quem é o caminho da salvação? Jesus. Por que Jesus? Porque ele mesmo declarou, eu sou a vida, a verdade e o caminho. Para falar melhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem mim. Então, esse é o caminho. Então, a resposta é essa, para todos. Quando faz pergunta, aonde é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho. É ele que nos conduz ao céu. A verdade está nele. E a vida também está nele. Todo aquele que crê nele tem vida eterna. E nós temos. Então, queridos, nós temos que servir a Deus, temos que servir a Jesus com todo o nosso coração, alma e fé. Precisamos, irmãos, deixar as coisas do mundo. Amados, conselhos agora aqui para nós, diante de toda essa palavra. Os discípulos deixaram tudo para andar com Jesus. Irmãos, vamos deixar muitas coisas que estão atrapalhando a nossa vida, irmãos. Observa cada um de vocês, o que atrapalham vocês, o que toma o tempo de vocês para vocês ir ao campo, levar a Cristo. E às vezes ir ao campo, você pode ir por telefone, você pode conversar, você pode... Tem muitas maneiras que Deus vai guiar vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos irmãos velhinhos, irmãs velhinhas, que às vezes estão até esquecidos. Estão esquecidos. Às vezes tem alguns que nem visitam mais eles, estão lá abandonados. A tristeza deles está maior. Precisa de uma saudação de alguém. Precisa ouvir, sabe, uma leitura da Bíblia, pelo menos. Quando Deus dá graça, irmãos, que eu vou nos hospitais, eu já levo a Bíblia na minha mão. Tem um irmão nosso lá? Tem. Eu não vou lá só conversar com ele e vai contar de família. Nada disso, irmão. Eu vim aqui em nome de Jesus. Vamos orar por irmão. Irmão, eu posso ler um capítulo da Bíblia para o irmão? Irmãos, quantos, uma noite, um dia desse, foi no ano passado, eu levei, Deus deu a graça, um testemunho aqui, tá bom? E um irmão, quando estava lendo, Deus manifestava, foi com uma irmã, me perdoa, uma irmã, Deus manifestava ela em língua, ela chorava, glorificava a Deus, ela estava mais de 30 dias internada e não ouviu a palavra. E o Senhor
deu a graça de ler. Só ler, mano, só leu. Eu só li. E o Espírito Santo já tomou ela num coração. Ela ficou muito, mas muito, chorava demais, falava em linguagem. Aí tinha uma serva de Deus também que estava hospitalizada na cama ao lado. Deus tomou ela e tinha mais 4 pessoas que estavam, mais 2, eram 4 no total. 2 pessoas que não eram cristãs. Elas ali ficaram, assim, testemunhadas, porque depois eu tive que explicar tudo direitinho ali a eles. E depois eu falei, podemos orar? Peguei o nome de todos eles. Falei, não, me apresenta, me apresenta. E foi apresentado todos nas mãos de Deus. E aí é o que nós temos que fazer. Tem almas famintas, irmãos, almas que estão sofrendo. Uma leitura da Bíblia só uma leitura, sabe? Já é o suficiente para Deus operar no coração de alguém. Então, nós precisamos estar avante. Vocês pegam isso com o vosso coração. Se tiver alguém da família de vocês que estão abandonados, seja crente, não seja crente, vai lá. E quem não for crente, olha que oportunidade. Vai lá, conversa, fala, olha, eu vim aqui, eu posso ler uma passagem da palavra de Deus, mas antes de tudo isso, dobra o seu joelho na sua casa. Fala com o Senhor com humildade. Senhor, me faça seu instrumento, eu sou teu instrumento, porque tu me chamou aqui para eu andar com Jesus Cristo. E eu estou aprendendo com o mestre, que é Cristo. Então, Senhor, eu vou levar essa Bíblia aqui. O Senhor, pelo teu Espírito Santo, me revela aqui o que eu vou ler para aquela pessoa enferma. De repente, o Senhor te traz uma iluminação, você abre lá, é a necessidade que às vezes está lá naquela pessoa. De repente, ela se emociona, os olhos dela, e quando isso acontece, é porque ela tem alguma coisa de Deus na vida dela. Ela espera alguma coisa de Deus. Está entendendo, irmãos? Então, nós temos que tomar cuidado, porque hoje em dia o inimigo está pondo muita tranqueira na vida dos crentes e está ocupando a vida deles, de muito cristão, e está perdendo o foco de servir a Deus. Porque servir a Deus é vocês estarem junto com seus irmãos, um ajudando o outro, um acompanhando, anunciando o reino dos céus, e assim Deus vai fazendo a obra com todos. Tá bem? Então, são esses aqui que Deus dá a graça de nós falarmos sobre esse evangelho. Depois nós vamos ler no próximo, com a ajuda de Deus, eu acredito que a conexão vai estar bem restabelecida, aí teremos, assim, mais tranquilidade, tá bom? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.